Tinha só uma foto 3x4 para tentar refazer um rosto inteiro. A imagem estava ali, colada com fita no azulejo da bancada, meio torta, a ponta da cola descolando com o calor da sala. Eu olhava para ela e pensava, se errar a linha da sobrancelha, será que vão perceber? Aquilo me segurou por uns 20 segundos. Eu não mexia na cera, nem pegava a espátula. Só ficava ali parada, olhando. Tinha dias que o trabalho era rápido, corpos em estado tranquilo, sem necessidade de reconstrução. Mas aquele caso foi diferente. Meu nome é Elisa, tenho 29 anos. Sou formada em estética. Entrei nessa área por falta de opção mesmo, sabe? Comecei na recepção da funerária. Depois passei a ajudar na preparação. Quando vi, estavam me chamando de a menina do rosto. Só porque um dia consegui esconder uma mancha de nascença com maquiagem corretiva. Eu nunca tinha feito uma reconstrução completa. E aí, justo naquela semana, chegou um caso de ataque violento. Um homem da minha idade, mais ou menos. Tinha sofrido um ferimento bem no centro do rosto. E os outros 2 preparadores já estavam enrolados com corpos que precisavam ser liberados rápido para enterro no mesmo dia. O chefe veio seco. Faz você, tá aqui a foto. Nem me perguntaram se eu me sentia preparada, e a verdade, eu não me sentia. Mas a funerária era de médio porte, num bairro afastado de Campinas, e não era incomum esse tipo de urgência. Ali, ou você fazia, ou alguém da família entrava para ver o corpo coberto até a testa, o que, convenhamos, machuca mais do que ver um rosto mal reconstruído. A primeira coisa que eu notei, quando abriram o saco de transporte, foi o cheiro metálico misturado com conservante. Era sempre assim, mas aquele dia estava mais forte. Talvez porque eu soubesse o que vinha. O rosto tinha sumido no meio. Só sobrava estrutura parcial na lateral direita. A região dos olhos estava comprometida. A arcada superior estava rachada. E o lábio era como se tivesse afundado. A mão dele ainda segurava uma pulseirinha trançada de couro. Eu me agarrei àquilo para não olhar direto para o rosto. Porque quando a gente encara de frente, esquece o que é técnica. Coloquei as luvas, prendi o cabelo e comecei. Usei gás e embebida para secar as áreas afetadas. Depois, apliquei a cera fria em camadas com a espátula pequena. Aquela mesma que a gente usava no curso de estética para espalhar máscara de argila. Irônico, né? Modelar um nariz do zero é estranho. Você começa baseando no osso que sobrou, mas acaba indo pela lógica de simetria facial. O problema é quando não tem espelho. Tem só uma foto minúscula, em papel amarelado, com reflexo de flash na testa. Demorei uns 40 minutos só para definir o contorno. Usei 3 tons de base, um para fazer a transição do pescoço para o maxilar novo, outro para a zona T e um mais quente para a bochecha. Mas o que me travou de verdade foi a boca. A parte da boca, eu estava tentando modelar o lábio inferior com calma, bem devagar, quando percebi um vinco lateral que não tinha sido causado pelo ferimento. Era antigo, uma cicatriz pequena, discreta, que cruzava a linha do canto da boca até quase o queixo. Aquilo me jogou para um lugar que eu não queria ir. Meu pai tinha uma igual, mesmo lado, mesmo tamanho. Ele caiu de bicicleta aos 11 anos e viveu a vida inteira com aquela marquinha. Era só uma lembrança, mas naquela hora pareceu mais. Como se aquele rosto, ou o que sobrou dele, tivesse sido misturado com alguma coisa da minha história. Eu encostei a espátula na bandeja de inox e saí da sala. Fui para o banheiro, fechei a porta e respirei fundo umas 4 vezes. O jaleco grudado no corpo, o ar abafado. Quase vomitei. Voltei porque tinha que voltar, porque a mãe dele ia vir reconhecer o corpo no fim da tarde. E disseram que era importante mostrar o rosto. Disseram desse jeito, mostrar o rosto. Como se fosse uma prateleira de loja. Mas ali, naquela mesa, ele não era só uma vítima. Ele era alguém com uma cicatriz antiga no canto da boca.
Alguém que tinha usado aquela pulseirinha de couro por tempo o suficiente para a pele abaixo dela estar mais clara. E foi aí que bateu. Eu não estava só reconstruindo. Eu estava recriando. Porque nem a mãe dele, nem a noiva, nem os amigos iam saber dizer se o lábio era realmente assim, ou se a sobrancelha sempre foi ligeiramente arqueada. Eu podia estar criando uma versão que não existiu. Mesmo assim, terminei. Fechei os olhos e usei o pincel para dar textura de poros à cera. Uma técnica besta que aprendi vendo um vídeo de tanatopraxia venezuelana no YouTube. Mas que fez diferença. Quando dei por mim, já era quase 5 da tarde. O caixão foi trazido, forrado com tecido cinza claro. Vesti ele com a roupa que a família mandou, calça jeans escura e uma camisa azul de linho. Na hora de posicionar a cabeça no apoio, quase desmontei tudo. A cera ainda não tinha fixado direito, mas segurei firme. Ajustei o colarinho, arrumei o cabelo com um pente de dentes largos e cobri as mãos com uma espécie de tecido decorativo. Desses que parecem cetim, mas são só poliéster brilhoso. A porta da sala já estava aberta quando a mulher entrou. Primeiro, ela só ficou ali, em silêncio. Depois, com a voz meio falhada, ela disse: "Ele tá até mais bonito do que quando estava vivo." Na hora, eu só assenti. Nem sei se ela viu meu rosto. Acho que eu ainda estava atrás da divisória da porta quando ela falou aquilo. Ele tá até mais bonito do que quando estava vivo. Foi como se tivesse jogado alguma coisa dentro de mim e ficasse ali, dissolvendo devagar. Porque não parecia um elogio. Parecia um equívoco, como se tivesse algo de errado naquela frase, mas eu não soubesse explicar por onde começar. O pior é que não tinha ninguém além dela. Nem o pessoal da funerária, nem a noiva, nem os filhos. Se é que ele tinha, só aquela mulher de cabelo preso com grampo e os olhos cheios d'água, que passou a mão no rosto dele e depois sorriu, como se estivesse vendo uma versão corrigida de quem ele era. E eu fiquei pensando, será que era isso mesmo? Será que tentando fazer o melhor, eu acabei entregando um rosto novo, mais bonito do que o verdadeiro? Naquela noite, eu nem jantei. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, tentando lembrar de todos os detalhes do processo. A simetria, o formato da boca, o tom da pele. Será que eu suavizei demais? Será que escondi alguma coisa que era dele? A gente não aprende isso no curso. Te ensinam sobre camadas, cores, pontos de apoio, mas ninguém fala do que acontece quando você percebe que pode, com uma espátula e uma base cremosa, redesenhar um ser humano inteiro. E que talvez ninguém perceba. E pior, que talvez agrade. Nos dias seguintes, fiz outros procedimentos. Nada tão intenso. Lavagem, maquiagem simples, preparação de mãos. Coisa rápida. Mas eu não conseguia parar de pensar naquele caso. Comecei a reparar que algumas pessoas choravam mais quando viam os corpos muito bem preparados. Outras ficavam em silêncio. Uma vez, uma moça comentou baixinho: "Ele tá com um ar de paz que nunca teve." E eu senti aquele mesmo desconforto. Como se, ao tentar consolar, a gente estivesse fabricando uma ilusão. Um dia comentei de leve com o outro preparador, o seu Hélio, que já tinha quase 60 anos de profissão. Perguntei se ele já tinha ouvido alguém dizer que o parente estava mais bonito do que era. Ele só deu de ombros, mexendo num rótulo de frasco. Já. Muitas vezes. E sabe o que eu acho? Que o pessoal não lembra direito, ou lembra do que quer. A gente só dá forma para o que ficou na cabeça deles. Aquilo ficou em mim, igual a frase da mulher. Porque eu não dei forma ao que estava na cabeça dela. Eu dei forma ao que estava na minha. E isso me assusta até hoje. Tinha noites que eu fechava o olho e via a bancada branca, o azulejo torto, a foto 3x4 colada com fita. Era uma foto comum, ele nem sorria. Tava com cara de documento mesmo, mas o rosto que eu criei não era aquele. Não sei se era vaidade da minha parte ou medo de errar, mas em algum momento eu deixei de seguir só a imagem e comecei a aplicar o que parecia melhor.
A linha da mandíbula mais definida, a sobrancelha mais simétrica, os lábios um pouco mais preenchidos. Eu modelei ele como se estivesse tentando fazer justiça. Só que ninguém me pediu isso. Teve um dia que uma senhora veio ver o marido. Estava com a filha do lado. Quando se aproximaram do caixão, a filha murmurou: "Parece que ele está dormindo, né?" A mãe respondeu: "Dormindo e mais jovem." A gente não percebe, mas existe uma linha muito fina entre dar paz e dar mentira. E eu acho que naquele caso do homem da cicatriz, eu cruzei essa linha. Porque não foi só reconstrução, foi criação, e ninguém nunca vai saber. Nem a mãe, nem a noiva, nem os amigos. Eles saíram dali com a imagem que eu modelei. E é essa imagem que vai ficar na cabeça deles para sempre, não a real, a que eu fiz. Um tempo depois, quando a funerária passou por uma reestruturação, me ofereceram um curso mais técnico em tanatopraxia, com foco em reconstrução facial. Recusei. Preferi voltar para o atendimento, agendar velório, organizar café, assinar papelada, coisas que não me faziam levar a imagem de ninguém para casa. E até hoje, quando alguém me pergunta por que saí da preparação de corpos, eu invento desculpa. Digo que era puxado, que a coluna não aguentou, que a carga horária era ruim. Mas a verdade é que eu nunca mais quis ser a pessoa responsável por entregar um rosto que talvez não fosse de verdade. Porque desde aquele dia, eu carrego uma pergunta que nunca consegui responder. Será que a gente deu um último adeus para alguém real ou para alguém que nunca existiu? Você acredita se quiser, mas eu larguei o serviço no meio, e isso nunca aconteceu antes. Eu entrei para a tanatopraxia depois de 11 anos no exército. Fui enfermeiro de campo, fui socorrista, peguei caso aberto, caso irreconhecível. Eu já fechei corpo em 3, 4 pedaços. Já tive que costurar o que sobrou de um rosto para que a mãe pudesse se despedir. Não me envergonho de dizer que faço esse trabalho. Faço com respeito, com técnica e com silêncio. Mas teve um caso, só um, que eu recusei terminar. Era uma sexta-feira de julho, um pouco depois das 7 da noite. O telefone tocou com urgência. Tinham acabado de receber um corpo direto do IML. Homem jovem, 30 e poucos anos. O pedido era claro: tanatopraxia com conservante forte, vedação total e apresentação em urna aberta no dia seguinte. Cheguei meia hora depois. A sala de preparo estava como sempre. Limpa, fria, luz branca forte, tudo em inox. Desligaram as câmeras, como é de praxe. A funerária é hospitalar, então tem protocolo. O corpo já estava posicionado e de cara vi que não seria simples. Era um rapaz magro com muitas cicatrizes recentes. Havia costuras visíveis no abdômen e no tórax, sinal de autópsia extensa. A rigidez cadavérica não tinha sido controlada direito e o tecido já começava a apresentar sinais de resistência ao manuseio. Comecei pelo que sempre faço. Acessei a carótida e preparei a infusão do conservante. Era um lote novo, mas espesso e forte. O tipo que sela rápido e segura bem. A drenagem foi intensa, o que é esperado quando o corpo passou por intervenção forense. Mas aí veio o primeiro problema. Enquanto o conservante circulava, ele começou a vazar. Não era por onde eu tinha aberto, era por uma das costuras já feitas, bem no centro do abdômen. O ponto se abriu. Achei que fosse falha de sutura do IML. Acontece. Reabri com cuidado, limpei. Reforcei a costura com fio cirúrgico próprio, mais grosso. Passei adesivo tissular, comprimi, selei. Fiz tudo no protocolo. Ficou firme, nenhum vazamento. Mas 10 minutos depois, o pano embaixo do corpo estava molhado de novo. O mesmo ponto. Repeti o processo, só que dessa vez fiz duplo fechamento, ponto interno e externo. Travei cada nó.
Borrifei coagulante por segurança e prendi gaze cirúrgica por dentro. Firmei com um esparadrapo cirúrgico e limpei tudo de novo. 2 minutos depois, lá estava de novo. Só que agora, o líquido não era transparente, era escuro, espesso e tinha um cheiro metálico, diferente de tudo que costumo sentir. Não era produto, não era linfa. Eu chamei o outro tanatopraxista, um rapaz novo, mas com boa mão. Pedi ajuda. Ele olhou, só olhou e falou assim: "Esse corpo não quer ser fechado." Eu ri, achei que fosse medo bobo, mas ele tirou a luva e foi embora. Fiquei sozinho. Sabe, eu nunca levei essas coisas pro lado do estranho, mas teve um momento ali em que o silêncio da sala começou a me incomodar de um jeito diferente. A luz oscilou. Pouco, mas oscilou. E na parte de baixo da maca apareceu uma mancha no chão. Não pingou dali. Eu revisei todas as conexões, todo o entorno. E ainda assim, a mancha estava lá. Limpei, mas o pano ficou com um cheiro que eu não conhecia. Não era produto da funerária. E foi nesse ponto que eu percebi uma coisa. Não importava o que eu fizesse. Aquela incisão ia se abrir de novo. Eu me senti intruso, como se aquele corpo ainda estivesse esperando alguma coisa, ou recusando o que a gente estava tentando fazer. Eu parei, respirei, e fiz o que nunca tinha feito em 20 anos de serviço. Fechei do jeito mais seguro possível, mas sem terminar. Preenchi com algodão e pano, ajustei a roupa, posicionei bem o caixão e lacrei. O atestado interno ficou com uma observação rara. Procedimento interrompido por respeito à integridade do corpo. E o outro funcionário nunca mais voltou para a sala de tanatopraxia. A família chegou cedo no dia seguinte. Gente simples, muito educada. O pai era quem falava mais. Ele agradeceu meu trabalho como se eu tivesse feito um favor pessoal. Disse que queria que o filho fosse lembrado com dignidade e que tudo que viesse depois daquela despedida já não era mais responsabilidade da família. Eu lembro bem dessa frase. Daqui para frente é com ele. Como se ele soubesse. Ou tivesse sentido algo também. Eu não falei nada. Só cumprimentei, observei de longe e pedi para manterem a urna fechada assim que os primeiros familiares se despedissem. E assim foi feito. Ninguém percebeu nada. Para quem viu, era só mais um corpo bem preparado, como tantos outros. Mas dentro da urna, por baixo do tecido, da roupa, do algodão, estava a incisão, aberta. Eu sei disso porque antes do velório, eu fui checar. Uma última vez. Abri o forro, retirei a faixa de compressão e a costura tinha aberto de novo. Só que ali, naquela hora, não tinha líquido nenhum, não tinha vazamento, não tinha cheiro. Estava seca, mas aberta, como uma linha cortada à força. Eu não tentei fechar, nem mexi. Só cobri com o algodão e fechei tudo de volta, com calma, com silêncio. À noite, quando já tinham levado o corpo, fui limpar a sala de preparo. E achei que o cheiro do conservante ia estar mais fraco. Mas ele não só estava forte, como parecia diferente. Era como se tivesse entrado no aço inox. Sabe quando o cheiro parece sair de dentro do metal? E o mais estranho foi abrir o armário de panos e encontrar a gaze usada na primeira tentativa. Ela tinha sido descartada. Eu mesmo joguei no saco clínico, mas estava ali de novo, dobrada, seca e com o mesmo ponto de sutura grudado. Levei para a supervisora ver. Ela só disse: às vezes o funcionário que limpou guardou por engano. Mas aquele ponto foi cortado por mim, com tesoura, de um fio que só eu uso. A partir desse dia, eu só aceitei fazer o preparo completo se fosse corpo intacto. Qualquer caso vindo com incisão forense, eu deixava para outro técnico. Acho que o corpo daquela noite não estava se negando a ser velado, mas sim a ser encerrado, como se tivesse coisa que ainda precisava sair, ou coisa que não devia sair nunca.
E eu não sou de dar opinião fora da técnica, mas tem corpo que não quer ser tocado e tem corte que não aceita ser fechado. Você pode chamar de falha técnica, coincidência ou frescura. Mas eu sei o que vi e nunca mais costurei ninguém que tinha passado por aquele tipo de corte. Tinha uma flor que a mãe colocou no peito da filha. No dia seguinte, estava aqui de novo, em cima da mesa. Era uma margarida artificial, bem simples. Caule de arame encapado, pétalas de tecido, dessas de loja popular. A menina tinha uns 7 anos e o velório dela me marcou mais do que eu gostaria de admitir. Não foi o rosto dela, foi o gesto da mãe. A forma como ela ajeitou a florzinha no peito da filha com tanto cuidado. E depois ficou parada, olhando, como se tivesse esquecido como se respira. No fim da tarde, quando tudo terminou, eu fiz o que sempre faço. Fechei o caixão junto com o outro funcionário, conferi se a tampa estava bem lacrada e fui limpar a sala de preparação. E lá estava a flor. A mesma, em cima da mesa, sem poeira, sem dobra, sem nada de errado. Só ali. Eu pensei que tivesse sido algum engano. Vai ver, deixaram uma igual. Ou esqueceram uma réplica. Porque às vezes a família traz mais de uma. Mas quando fui olhar o caulezinho de arame, estava torto do mesmo jeito que eu tinha dobrado para encaixar no paletó da menina. O mesmo vinco. Aquilo mexeu comigo. Eu não comentei com ninguém naquele dia, nem depois. Só guardei a flor num dos armários. E segui. A gente aprende a não dar espaço para coisa que a cabeça não consegue explicar. Principalmente nesse lugar. A sala onde a gente faz o encasulamento não é escura nem macabra. Ao contrário. Tem paredes claras, móveis de madeira, um armário com flores de tecido, terços, relicários pequenos. É o canto onde a gente tenta suavizar. Não gosto nem de dizer que é onde prepara o corpo. Eu prefiro pensar que é onde a gente organiza o adeus. Com o tempo, comecei a notar outras coisas, pequenas, só que repetidas demais para serem só acaso. Teve o caso do terço branco, de plástico, que sempre voltava com um elo quebrado. Um senhor foi velado com ele na mão. A esposa me pediu para reforçar o elo com cola quente. Era um terço antigo, tinha sido do pai dele. Quando voltei no outro dia, o terço estava no lixo da copa. Mesma rachadura, mesma cor de cola no elo. Ninguém assumiu que jogou fora, mas alguém tinha deixado ali. Depois foi uma foto de uma moça nova, dobrada ao meio, igualzinho como vi a filha colocar dentro do paletó do pai. Dobradinha, com marca de unha nas laterais. 3 dias depois, apareceu atrás da bandeja de instrumentos. Mesma dobra, mesmo papel. A família já tinha ido embora da cidade. Se fosse só uma vez, vai lá. 2, pode ser distração. Mas com o tempo, eu comecei a guardar. Não por medo, mas porque me incomodava jogar fora. E também porque eu já não confiava mais que eles fossem ficar. Eu guardo até hoje uma caixinha pequena de papelão no fundo do armário das flores. Não está lacrada nem trancada, só fica ali com 5 ou 6 itens que voltaram, todos de alguém que se foi. Eu aprendi a não comentar com os colegas. Cada um tem sua forma de lidar. Uns fazem piada, outros se fecham, mas ninguém gosta de falar dessas coisas. Eu mesma só comecei a prestar atenção porque era sempre comigo, sempre no meu turno, sempre depois de eu encostar naquele objeto. E aí veio o caso do senhor da caixa. Ele tinha quase 80, corpo magro, pele bem marcada pelo tempo. Um dos velórios mais calmos que eu vi. Família pequena, poucas flores, cerimônia curta. Quem organizou tudo foi a filha mais velha. Uma moça bem séria, dessas que te olham no olho e falam pouco, mas com firmeza. Foi ela quem entregou a caixa. Era uma caixinha de madeira escura, tamanho de uma mão fechada. Tinha uns entalhes discretos e estava bem polida com cheiro de verniz novo. Ela disse só isso. É uma lembrança dele. Fica com ele até o fim.
e pediu para não abrir. Não era um pedido desconfiado, era respeitoso, como quem guarda segredo que não é seu. Eu só assenti e coloquei a caixa sobre o peito do pai dela como ela instruiu, sem perguntar nada. Na hora de fechar o caixão, umas 4 horas depois, fui conferir tudo como sempre. E a caixa estava aberta, a tampa de lado, encostada no acolchoado do caixão. E dentro não tinha nada, nenhum bilhete, nenhuma relíquia, nada. Eu lembro de ter parado ali por uns segundos, tentando entender se alguém da família podia ter pegado. Mas a tampa do caixão tinha ficado abaixada o tempo todo, só encostada, como mandam nesses casos. E ninguém mais mexeu nele. Ninguém. Não era o tipo de coisa que você questiona. Não ali. Só fechei a caixa, sem tocar diretamente no interior, e reposicionei sobre o peito. Mas aquilo me acompanhou depois, no ônibus, em casa, no meio da noite. O vazio da caixa, o pedido de não abrir. E a sensação de que algo faltou, de que o com ele até o fim não se cumpriu. Na semana seguinte fui pegar um relicário no armário. Quando abri a porta, a flor da menina estava lá de novo. Não na caixinha, no centro da prateleira, sozinha, caule torto, tecido limpo como no primeiro dia. Foi nesse dia que eu comecei a pensar em ir embora. Já tinha 13 anos naquele lugar, já tinha visto muita coisa, segurado o choro de mãe, limpado o rosto de filho, mas nunca me senti tão próxima do que não tem resposta, e é sempre assim. Toda vez que eu penso em pedir as contas, que começo a rascunhar um bilhete de saída ou olho com mais tempo as vagas fora da cidade. A flor aparece, às vezes dentro de um armário, às vezes na bandeja de instrumentos. Uma vez apareceu dobrada no bolso do meu jaleco limpo. Ela nunca me assustou, mas também nunca deixou de estar fora do lugar. Como se fosse um lembrete, uma presença educada, mas firme. Como quem espera que você termine o que começou. Hoje em dia, eu evito mexer nos objetos que a família traz. Peço que posicionem eles mesmos ou deixo para outro funcionário. Não é medo, é uma forma de não atrair, de não repetir o que já voltou antes. Mas a flor continua voltando. E se você me perguntar por quê, eu não sei. Talvez porque alguns gestos não são aceitos, ou porque nem todo adeus foi dado do jeito certo. Ou talvez seja só o tempo cobrando o que ficou pela metade. Só sei que, quando ela aparece, eu entendo o recado. Ainda não acabou. Era para ela estar de azul, mas eu abri o saco e ela estava de vermelho. Falei isso baixinho, sem olhar para ninguém, só encarando o tecido. Um vermelho seco, antigo, que parecia mais raiva do que roupa. Não combinava com o rosto dela, e pelo que me disseram depois, não combinava com a história dela também. A família tinha trazido o conjunto cedinho, blusa azul de linho com uns botõezinhos de madreperola, saia discreta, meia calça. Tava tudo embalado, cheiroso, com um bilhete junto dizendo que era como ela se sentia mais bonita. A filha fez questão de escrever aquilo, com letra firme, e entregou na minha mão. Foi um preparo comum no início. Ela tinha falecido em casa, dormindo, já com idade. Corpo tranquilo, sem marcas, sem rigidez estranha. O hospital só fez o trâmite legal e o translado chegou no horário. Mas assim que eu abri o saco mortuário, o susto. Não era uma camisola hospitalar. Era um vestido de festa, colado no corpo, decotado e vermelho, muito vermelho. Fiquei parado um tempo. Olhei para o nome, conferi a etiqueta da perna. Olhei de novo. Aí chamei o pessoal do administrativo. Não queria parecer alarmado, mas aquilo ali não fazia sentido. Eles ligaram para o hospital. Esperaram quase meia hora na linha. Quando conseguiram, a resposta foi direta. O corpo saiu de lá com camisola e lençol, como manda o protocolo. Sem roupa. Muito menos aquilo.
A funerária é pequena, tradicional, sabe? A gente não tem erro nesse tipo de coisa. Cada corpo que chega vai direto para identificação, documentação e refrigeração. E eu mesmo tinha aberto o saco, mas aquela mulher estava com um vestido que ninguém tinha trazido, nem sugerido. Tentei resolver de forma prática. Fui tirar o vestido para vestir a roupa que a filha deixou. Só que aí veio outro incômodo. O zíper, nas costas, não corria. Ele prendia como se tivesse travado por dentro, como se alguém tivesse costurado o tecido com o corpo já deitado. E quando puxei com mais cuidado, percebi que o vestido não tinha forro, nem costura interna. Era uma peça só, como se tivesse sido feito diretamente para o corpo dela. Pela primeira vez em anos de trabalho, eu dei um passo para trás e fiquei sem saber se devia continuar. Eu não quis forçar, só levantei o tecido com cuidado e coloquei por cima a roupa azul que a filha tinha trazido. Não dava para vestir por cima, o vestido vermelho era muito colado no corpo. Então cobri como um gesto de respeito e fui até a recepção. Expliquei tudo, baixinho, sem inventar nada. Só falei que o vestido não batia com o que foi pedido. A moça da recepção gelou. Disse que ia chamar a família para resolver. Não demorou muito, vieram os 2 filhos, a filha mais velha e um rapaz mais novo. Ela entrou primeiro, firme, mas assim que viu o corpo, mesmo coberto, deu um passo para trás. Não precisou dizer nada. O irmão dela ficou parado, tentando entender. Mas a moça, ela reconheceu na hora e não gostou. Disse que não era para ter isso ali, que aquele vestido era de anos atrás, que ela mesma tinha queimado ou achava que tinha, e que a mãe jamais teria deixado aquilo por perto de novo. Na hora, eu não entendi o peso daquilo, mas ela explicou, ou quase murmurou. O vestido vermelho tinha sido usado pela mãe no velório da irmã. Uma irmã com quem ela rompeu feio antes da tragédia. Discutiram, brigaram, depois a irmã teve um mal súbito e não resistiu. A mãe, cheia de culpa, apareceu no enterro vestida de vermelho. Vermelho. E isso virou um escândalo na família. Nunca mais se falou do assunto. Desde então, a mulher jurava que nunca mais usaria vermelho, que aquela roupa tinha sido o maior erro da vida dela. E ali estava, de novo, no fim. A filha não chorava de saudade. Chorava de raiva, de confusão, de vergonha, talvez. E repetia que a mãe prometeu, que ela prometeu. Eu não pude fazer nada. Só tirei a roupa azul devagar, dobrei como veio e entreguei nas mãos da filha. O velório foi do jeito que estava. Ninguém teve coragem de tocar no vestido outra vez. Foi a única vez em todos esses anos que eu senti que não era mais eu quem estava preparando o corpo. Era como se alguém já tivesse feito isso antes de mim. Alguém que ainda queria que ela fosse enterrada exatamente daquele jeito. Eu sabia que aquela ligação ia ser diferente assim que vi o nome da funerária no visor, numa hora que ninguém costumava ligar. Já passava das 8 da noite e eu estava em casa jantando com minha esposa quando o celular vibrou com aquele toque curto que eu deixo só para chamadas internas. A voz do supervisor era seca, mas não grossa, sabe? Só diferente. Ele pediu que eu fosse até a unidade da Zona Sul. Disse que era um atendimento especial, sem detalhes, sem outra equipe, só eu. Ali eu já entendi que não era qualquer preparo. Mas mesmo com tantos anos de profissão, eu jamais imaginaria quem ia estar naquela mesa. Peguei o carro sem nem terminar de comer. Quando cheguei, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o portão lateral estar destravado. Nunca tá. E tinha 2 seguranças parados no corredor de serviço, olhando para frente como se fossem parte da parede. Nenhum deles me cumprimentou. Entrei sem falar nada também. A sala de tanatopraxia já estava limpa, pronta, gelada.
E o corpo já estava ali, sobre a maca, coberto até o pescoço com aquele lençol branco que a gente usa só em velórios muito discretos, geralmente de gente importante. Eu me lembro que o único som era o da minha própria respiração. Até o compressor da bancada estava desligado. Quando levantei o lençol, eu congelei. Eu não tive dúvida nenhuma. Era ele. Não era alguém que parecia. Não era... Parece que é aquele cantor. Era ele. Com os traços dele, só que mais fundos. Os lábios estavam pálidos demais. A mandíbula mais retraída do que eu me lembrava das fotos. Mas era o rosto mais conhecido do país. Ali, na minha frente, totalmente vulnerável. E era eu quem tinha que deixá-lo pronto. Não para uma família, mas para o país inteiro. 1 minuto depois, meu supervisor entrou e me olhou. Só disse isso. Você sabe quem é e sabe o que não pode acontecer aqui. Não era uma ameaça, era um lembrete e me acertou como uma marreta no estômago. Eu não podia errar, não podia vazar nenhuma informação, não podia deixar marca, nem a minha. Comecei lavando o rosto com o mesmo cuidado que usaria em um bebê. Toquei como se qualquer pressão fosse demais. Ele ainda estava com tinta no canto do braço. Daquelas que artista usa no palco quando está com roupa mais justa. Me doeu limpar aquilo. Era tipo apagar o último traço de quando ele ainda estava vivo. Quando comecei a preparar a face, percebi que o lado esquerdo do rosto tinha cedido mais que o outro. Era coisa de minutos, mas já começava a marcar. Tive que preencher com algodão e redesenhar os contornos com a base mais neutra que a gente tinha. Eu estava com medo de que alguém, seja a família, ou o público, ou quem fosse ver, olhasse e dissesse, não tá igual. Só que eu sabia que ninguém mais podia fazer aquilo como eu. Já tinha feito o preparo de embaixadores, políticos, até atores conhecidos. Mas aquilo ali era diferente. Era quase como preparar um símbolo. Um rosto que as pessoas tatuavam no braço. Que estava em capa de álbum, em vídeo, em programa de auditório. Vivo. Sempre sorrindo. E agora, ali. Em silêncio. Teve uma hora que eu precisei dar um passo para trás e respirar. Eu tremi. Me peguei cantando baixinho um trecho da música dele mais famosa, uma que tocou no meu casamento, inclusive. Mas parei na hora. Soou desrespeitoso. E eu me senti estranho por aquilo sair da minha boca com ele daquele jeito. A temperatura da sala estava estável, mas eu suava frio. Limpei a base de maquiagem umas 3 vezes antes de me sentir seguro do resultado. Cada iluminação dá um tom diferente. E o corpo dele ia ser exposto em câmeras, vídeos, talvez até helicóptero. Quando eu ajeitei o colar que veio com ele, um pingente dourado simples, mas com uma pedrinha azul no meio, foi aí que me pegou de verdade. Eu já tinha visto aquele colar antes, ao vivo, em um show que eu fui com a minha irmã, anos atrás. Ele levantava os braços no fim da música e aquilo balançava, refletindo a luz do palco. Ela até comentou na época, você viu, parece uma estrela no peito. Era aquele, o mesmo. E agora ele estava ali, apagado, e eu estava tocando, posicionando, ajustando. Eu tive que fechar os olhos por uns segundos e pedir força para continuar. Não foi pelo susto, nem pela dificuldade técnica. Foi por entender que tinha coisas que a gente não devia ver, por mais experiente que a gente seja. Eu já vi muito corpo, muita tragédia, muita coisa que nem gosto de lembrar. Mas esse mexeu comigo. Sabe quando você percebe que não existe mais separação entre o que é público e o que é íntimo? Entre o palco e o bastidor? Ele estava nas minhas mãos e eu não podia falhar. A parte do rosto eu consegui concluir em quase 2 horas, o que normalmente levaria 40 minutos. Cada pequeno ajuste eu conferia 2, 3 vezes. Tinha um espelho de mão que eu usava para testar o ângulo de iluminação, porque na televisão o foco engana. Uma sombra mal posicionada muda tudo. Não sei dizer quantas vezes encostei na maçã do rosto para suavizar o contorno.
Ou quantas vezes reposicionei o queixo para tentar devolver aquela leveza que ele tinha quando sorria. Mas nada ficava exatamente como eu lembrava dele. E aí caiu a ficha. Não era o rosto que tinha mudado. Era o silêncio. Ele não estava mais lá. E o que eu tentava fazer era só um espelho do que todo mundo conhecia, só que por fora. Foi aí que me dei conta que aquele corpo não podia, nem devia, parecer descansado, porque ele não descansava. Não era um descanso merecido. Ele era presença, movimento, gente. E aquilo agora era ausência. E eu tinha que disfarçar isso para um país inteiro. Na lateral da costela tinha uma tatuagem pequena. Eu lembro disso como se fosse agora. Era uma palavra estrangeira, uma daquelas que ele comentou numa entrevista uma vez, que significava seguir em frente. Estava desbotada já, mas reconhecível. Eu cobri com base, não porque eu quis, mas porque a equipe pediu. Disseram que o velório seria fechado, mas com câmeras posicionadas em pontos estratégicos. Não queriam expor nenhum detalhe pessoal que pudesse virar manchete, nem mesmo uma palavra tatuada. Depois disso, comecei a cuidar das mãos. E foi ali que me deu aquele calafrio estranho. A mão direita dele estava semi-fechada, algo entre tensão e resistência. Isso às vezes acontece. O músculo trava por conta do frio, do tempo ou por rigidez. Mas, no caso dele, me pareceu outra coisa, quase um gesto involuntário de defesa. Demorei mais do que deveria para relaxar a articulação e posicionar os dedos. Tive que usar um massageador com calor controlado para soltar os tendões antes de fazer a higienização final. A cada toque, a sensação que eu tinha era que estava desfazendo alguma coisa importante. E o mais curioso foi que eu não me sentia sozinho. Não no sentido místico, nada disso. Mas era como se, a qualquer momento, alguém fosse entrar na sala e dizer: "Você está fazendo isso errado." Mesmo sem palavras, a pressão era constante. Tinha o segurança do lado de fora. Tinha o supervisor conferindo os horários pelo vidro da porta. Tinha a imagem dele, viva, estampada nos quadros de todos os corredores da unidade. Ele tinha sido parceiro da marca funerária em uma campanha anos atrás, posando como garoto propaganda da vida. Sim, ironicamente, eu vi o rosto dele sorrindo na parede, enquanto eu tentava dar forma a um rosto que já não sorria. O colar, aquele com a pedra azul, foi o último item que eu reposicionei. Eu ia colocar por cima da camisa social clara que enviaram com ele, mas alguma coisa me fez segurar. Lembrei que em todos os shows ele usava aquele colar por dentro da roupa, só aparecendo às vezes, como se fosse dele, não do palco. Então fiz igual. Ajeitei sob o colarinho e fechei o botão. Ninguém ia ver, mas ele saberia. Foi meu jeito de dizer que eu lembrava. Eu finalizei o procedimento por volta de 3 da manhã, limpei os instrumentos, fechei as gavetas, revisei os rótulos de conservação e conferi 2 vezes se tudo estava nos conformes. Ele estava ali, pronto. Então me pediram para participar da colocação dele no caixão. Eu recusei. Pela primeira vez em 20 e tantos anos de profissão, eu recusei. Disse que precisava sair para lavar as mãos. Mas, na verdade, fui para o fundo da unidade. Encostei na parede fria da câmara técnica e fiquei ali parado, com o jaleco ainda manchado de base, o protetor facial pendurado no pescoço e a cabeça vazia. Porque eu entendi ali, naquele minuto, que aquilo tinha me marcado de um jeito que nenhum outro corpo marcou. Nem os mais trágicos, nem os mais destruídos, nem os mais próximos. Ali não era um rosto famoso. Era um espelho do que muita gente queria guardar vivo. Era memória coletiva. Era um tipo de luto que ia ecoar de maneiras diferentes em milhões de pessoas. E eu fui o último a tocá-lo, o último a reposicionar aquele colar, o último a encostar na voz dele, sem ouvir. E eu não queria que ninguém soubesse. Não falei com a minha esposa, nem com meus filhos,
nem com o pessoal da unidade. Nada. E não é por medo de repercussão. É porque tem coisa que a gente não devia guardar como troféu. Tem história que dói mais se vira confissão. Desde aquele dia, eu nunca mais ouvi as músicas dele da mesma forma. Nem em rádio, nem em vídeo antigo. E olha que eu era fã, viu? Eu só escuto de fundo, de longe, e quando percebo, mudo de estação. Não porque ficou ruim, mas porque agora tem imagem demais. Tem detalhes que eu vi de perto que ninguém precisava ver. Tem um momento ali, na sala gelada, sob aquela luz branca e com o som do lençol deslizando sobre a maca, que só eu vivi e que eu preferia não ter vivido. Se tem um corpo que eu preferia nunca ter tocado, foi o dele. Porque eu podia ter feito tudo certo, mas ainda assim, saber demais desgasta a lembrança. Tem rosto que a gente devia guardar só de longe, intacto, intocável. Tem rosto que não devia caber na palma da nossa mão. Quero aproveitar para agradecer de coração a todos os inscritos do canal. Cada comentário que vocês deixam, a gente lê com atenção. E é isso que faz tudo aqui valer a pena. Se você ainda não é inscrito, aproveita para fazer parte dessa comunidade que só cresce, onde cada história é vivida como se fosse nossa. Seja bem-vindo ao Diário de Terror.